Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós vamos juntos compartilhar a palavra do Senhor e eu convido você a se colocar de pé e nós vamos ler juntos alguns textos, dois textos. O primeiro está em Jeremias 38, nós vamos ler até o versículo 13. Gostaria que você acompanhasse a leitura aí, Jeremias capítulo 38. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Passur, e Jeucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, o que ficar nessa cidade morrerá à espada, à fome e de pestilência, mas o que for para os caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras, porque este homem não busca paz para este povo, senão o mal. E disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque não é o rei que possa coisa alguma contra nós. Então tomaram a Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram a Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. E ouvindo Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco, que então estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias no calabouço, estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: ó rei, senhor meu, mal fizeram estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias o profeta, lançando-o no calabouço. De certo morreria a fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias o profeta do calabouço antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos e roupas velhas em bocados, e desceu-os a Jeremias no calabouço por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estes trapos velhos e rotos, já apodrecidos, nas covas dos teus braços, por debaixo das cordas. E Jeremias assim o fez. E puxaram a Jeremias com cordas e o tiraram do calabouço, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Gostaria que você fosse agora, passasse algumas folhas para frente, Lamentações de Jeremias, um livro que também foi escrito pelo profeta Jeremias, e agora leremos no capítulo 3, do versículo 15. Fartou-me de amargura, saciou-me de absinto, quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinzas, e afastaste da paz a minha alma. Esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação que vem do Senhor. Amém. Você pode se assentar? Nós vamos meditar um pouquinho nesse texto que se encontra aí em Jeremias e Lamentações, dois textos escritos pelo mesmo profeta. E nós nos encontramos aqui num dos episódios que, ao meu ver, no livro de Jeremias, é um dos episódios mais intrigantes e cativantes
que a gente vê no livro. Um livro que é repleto de dramas, de intrigas políticas, não é? E nós vemos esse texto nos remetendo a um cenário muito tumultuado, com muitos conflitos em Jerusalém, no século 7 antes de Cristo. Era a época em que o reino de Judá, também chamado Reino do Sul, ele vivia os seus últimos anos antes de ser levado cativo para a Babilônia. E o último rei, que era Zedequias, aquele que seria o último rei desse reino, estava reinando antes que a Babilônia atacasse o reino de Judá e levasse todo o povo para o cativeiro na Babilônia. Há algumas fases na nossa vida, meus irmãos, em que as coisas parecem não dar certo. Às vezes nós passamos por dificuldades, e um dia vem uma coisa, daí uns dias surge outra coisa, passa mais um tempo, vem mais algum problema, parece que tudo está dando errado, tudo está difícil, parece que não há fim, não há jeito de resolver, e muitas vezes nós chegamos a entrar em desespero, ficamos sem saber que atitude tomar, perdemos as forças e a esperança. E é nesses momentos, num desses momentos, que Jeremias se viu aqui, num desses livros, sem esperança e sem saber o que fazer. Você já se sentiu aqui, assim? Há alguns momentos no fundo do poço, sem saber o que fazer, que decisão tomar, se sentiu sozinho, extremamente cansado de lutar, se sentindo só, abandonado. Muitas vezes, parece que meio que preso, sem conseguir realizar nada. E nós vemos aqui, eu trouxe aqui uma foto. Está passando não, Júnior. Eles vão colocar lá, meus irmãos, para a gente poder gravar melhor. Então tá, nós começamos aqui. Aqui. Deus quer tirar você do poço. Olha bem, que aqui, para a entrada desse poço, nós estamos vendo o poço de fora. Então, quando você vê, você olha lá para dentro e você vê tudo escuro. E aqui eu trouxe uma outra foto, que é quando você está dentro do poço. E essa foto, ela fala muito ao meu coração, porque quando nós estamos no poço da vida, nos momentos de dificuldades, nós podemos olhar para o alto e ver que lá fora há luz, que há solução, que Deus tem o controle de todas as coisas, e aquilo que para nós ao redor é trevas, lá fora nós sabemos que há esperança, tem a mão de Deus para nós. E nós podemos trazer para a nossa vida que Deus renova as forças daqueles que se encontram no fundo do poço. Você confia nisso? Deus renova as forças daqueles que se encontram no fundo do poço, daqueles que estão em dificuldades, daqueles que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados. O nosso Deus é um Deus que renova forças. O nosso Deus é que restaura forças. E nesses dois textos, nós encontramos o profeta no fundo do poço. O primeiro texto, de Jeremias 38, ele está literalmente dentro do poço. Ele havia sido jogado naquela cisterna. Ele pregava uma mensagem enviada da parte de Deus para o povo, dizendo ao povo o seguinte: olha, a Babilônia virá atacar, os caldeus atacarão. Então, o melhor é que vocês se entreguem a esse exército, porque vocês vão para lá, vocês vão viver como escravos, mas muitas vidas serão poupadas. E o povo não aceitava isso, não aceitava essa palavra de Jeremias. E muito pelo contrário, alguns dos líderes, dos príncipes, procuraram o rei Zedequias e falaram com ele: ora, rei, não dá. Esse profeta está trazendo desânimo no que resta do nosso exército, no que resta do nosso povo.
O povo já está desanimado e ele vem com uma palavra dessa. Nós precisamos tirar esse homem de cena. Nós precisamos fazer alguma coisa em relação a ele. E o rei ordenou que eles fizessem aquilo que eles achassem, julgassem melhor. E eles lançaram, então, Jeremias no fundo daquele poço úmido e escuro. E o ministério do profeta Jeremias, ele foi dirigido ao reino do sul, ao reino de Judá, como eu falei, durante esses 40 últimos anos, não é, em que o povo estaria ali naquela terra, e por isso, por proclamar essa mensagem, Jeremias foi grandemente perseguido por aqueles que estavam ali ao seu redor. Eles não acreditavam realmente em Jeremias, e ele chegou a ser algumas vezes espancado, ameaçado, aprisionado, e ele tinha sido incumbido de dizer ao rei a verdade, a palavra que vinha do Senhor, porque os outros profetas, os falsos profetas, diziam ao povo que não, que eles se levantassem com seu exército, que eles atacassem o exército inimigo, e Jeremias pregava uma mensagem oposta a essa: não, nós devemos nos entregar, porque infalivelmente Nabucodonosor vai dominar essa terra. Nabucodonosor era o rei da Babilônia, e pediram então a morte de Jeremias, e resolveram assim lançar Jeremias no poço. E nós sabemos que ali estava então um homem que era um homem de Deus, um profeta de Deus, alguém que vivia para o Senhor, realizando a obra do Senhor, entregando a mensagem certa da parte do Senhor. E esse homem que estava no centro da vontade de Deus, ele foi lançado nesse poço escuro, atolado na lama, porque diz que esse poço estava cheio de lama, abandonado e sujeito a morrer de fome. O que nos leva a pensar o seguinte: que os servos de Deus, os filhos de Deus também sofrem, passam por problemas, muitas vezes se encontram no poço, não é? Sem ter provisão das coisas, e dependendo da graça e do favor, da interferência totalmente de Deus. A palavra do Senhor nos diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E esse poço, muitas vezes pode ser o poço da depressão, da angústia, do medo, da crise familiar, da crise no trabalho, do desemprego, da enfermidade, da decepção, da frustração com as pessoas, ou muitas outras coisas que no decorrer da nossa caminhada cristã querem nos aprisionar. E há pessoas que descem ao fundo do poço pelas suas próprias pernas. Jeremias foi colocado ali, mas há pessoas que, devido ao seu pecado, devido ao seu modo de agir, ao seu modo de se comportar, por não confessarem os seus pecados muitas vezes, fazerem escolhas, terem atitudes erradas, e isso leva determinadas pessoas ao fundo do poço. Quantas vezes nós contemplamos pessoas, não é, em situações tão difíceis, e estão ali porque caminharam com as próprias pernas para aquele lugar. Agora, no livro de Lamentações, quando a gente leu lá no 3º capítulo, nós vemos que Jeremias também se encontrava no fundo do poço. Agora não era um poço literal, um poço verdadeiro. Agora era a sua alma que estava no poço. Ele estava no fundo do poço do abatimento, da tristeza por causa da rebeldia do povo, da desobediência e do pecado do povo. Aquilo entristeceu profundamente o profeta, a ponto dele falar tantas coisas aqui como fartou-se de amargura, absinto, tudo isso estava presente na vida dele. Os meus dentes estão se quebrando por causa de pedras, eu estou coberto de cinza, não há paz mais na minha alma, né? Eu esqueci daquilo que é bom, já pereceu a minha força e a minha esperança também. Então Jeremias, ele lamentava aqui, e ele fala
um pouquinho antes, ele fala assim: como está destruída a cidade que vivia cheia de gente. Aqui, o povo, nesse texto, ele já está lamentando, porque o povo tinha sido levado e a cidade tinha ficado devastada. Então ele falava assim: a cidade que vivia cheia de gente, para lá e para cá. O povo foi levado para longe da sua pátria. As estradas, não há mais movimento. As estradas estão tristes. Não há ninguém mais que festeje as festas religiosas. Os inimigos levaram todas as nossas riquezas. Ele vai falando tudo isso. Não há alimento. Faltava alimento para aqueles que tinham ficado naquela terra. Né? Falta alimento para continuar a viver. Os sacerdotes, aqueles que ficaram, eles estão morrendo por falta de alimento, de comida. Eles saem pelas ruas pedindo alimento e não há mais o que comer, não é? E eles estavam procurando comida e não achavam aquilo que comer. E ele chega a ponto de dizer que as crianças dizem: mãe, eu estou com fome. E morriam de fome nos braços das suas mães, da sua mãe. Então, se os profetas tivessem condenado abertamente e não tivessem enganado o povo, colocado falsas esperanças no coração do povo, visões falsas e enganosas, tudo poderia ter sido muito diferente do que foi. E agora, naquele momento, ele já dizia: olha, nós temos que comprar água, já não tem paz, já não tem comida, a esperança acabou. Né? Eu penso na amargura e eu fico abatido, eu fico fraco. Meus irmãos, quantas vezes nós já não nos sentimos assim? Quando a gente pensa nos problemas, nas dificuldades, naquilo que está ao nosso redor, muitas vezes nós falamos como Jeremias: ah, Senhor, eu estou fraco. Estou me sentindo fraco. É muita amargura. Senhor, é muita dor no meu coração. Tem algo que me consome por dentro. Eu não sei o que fazer. Senhor, meus sonhos foram destruídos. A minha esperança se esvai por entre os meus dedos. Né? Quantos de nós já não falamos em determinados momentos como Jeremias? Senhor, eu já não sei o que é paz. Eu não consigo dormir direito. Acabou-se a esperança. Senhor, eu não consigo mais nem orar. E é justamente nessa hora de maior desespero, de maior inquietude no coração, que nós somos alcançados pela misericórdia sem fim de Deus. Amém, meus irmãos? A misericórdia do Senhor, ela nos alcança. No meio das tempestades, das nuvens mais escuras, das ondas mais revoltas, em meio ao cansaço, ao desânimo, o Senhor envia graça, aleluia, envia porção dobrada. O Senhor envia ânimo, o Senhor estende uma escada, providencia cordas, e o nosso Deus nos tira do poço. Você pode dizer glória a Deus? É nesse Deus que nós confiamos. Deus quer tirar você do poço em que se encontra a sua vida. Eu não sei qual é esse poço, mas você sabe aquilo que você tem passado. E quando nós chegamos aqui ao livro de Jeremias, nós lemos algumas expressões que foram usadas por ele, né, que dão testemunho da sua fé, da sua confiança profunda no Senhor. Ele diz: olha, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidas, porque elas não têm fim. Elas são novas a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Ele assim diz. Então, o que nós devemos fazer para ter as nossas forças renovadas, para continuar a caminhar no momento em que o casamento não está bem, em que a crise financeira bate a porta, em que o nosso coração parece que um buraco negro dentro de nós, quando nós estamos desabando, ou quando nós estamos doentes, ou doenças físicas, ou doenças na alma, ou na mente, o que nós podemos fazer? Jeremias nos dá o exemplo aqui de como nós devemos agir. Ele diz aqui no versículo 19 e no versículo 20. Quando
eu penso no meu sofrimento e nas minhas amarguras, a minha força se esvai. Eu fico abatido, mas a esperança, ela volta. Aleluias, ela volta. Quando eu penso o seguinte: a bondade e o amor de Deus não tem fim. Se eu colocar o meu foco nos problemas, as minhas forças vão se esvair. Mas quando eu trago à memória a bondade e o amor de Deus, as nossas forças são renovadas. Então, para renovar a esperança, para sair do fundo do poço, nós precisamos reconhecer que o amor de Deus nos leva a buscar esperança nele. É o amor de Deus, é a graça de Deus. Nós só temos duas opções quando nós estamos no fundo do poço. Quando nós estamos até aqui, atolado de problemas. Ou a gente rola na lama e se afunda muito mais, ou a gente levanta a cabeça para o alto. Visualiza aquela cena, você lá do fundo escuro, mas olhando para o alto, se agarrando às cordas da graça, do amor de Deus e recusando a se atolar na lama. Nós só temos essas duas opções. E nós lembramos que a cisterna não é um lugar de conforto, ela é um lugar muito difícil. Essa cisterna aqui, aqui Jeremias estava sem alimento, ele estava sem água, a única parte do corpo que ficava para fora, não é? Talvez seria as mãos dele, essa parte daqui para cima. Não é? E ele podia movimentar aí a sua cabeça. Então, muitas vezes, meus irmãos, a única opção que nós temos é de levantar a nossa cabeça para o alto e contemplar o autor e consumador da nossa fé. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Em outras palavras, dentro das cisternas e do poço, nós precisamos olhar para Deus. Está com problema, olha para o alto, olha para o Senhor. Está no poço, clama, socorro, Pai, manda as cordas, manda a escada. Não é? E foi isso que aconteceu com Jeremias. Quando nós passamos pelas dificuldades, pelos sofrimentos, nós aprendemos que temos que depender totalmente de Deus, que não há outro recurso. Como Jeremias, nós precisamos olhar para o alto, lembrar do amor, da fidelidade, da misericórdia do Senhor. E é nessas horas de desespero que nós precisamos direcionar a nossa mente e o nosso coração a Deus e esperar nele, esperar que o seu amor recaia sobre a nossa vida. Lá em Jeremias capítulo 17, 7, ele diz assim: bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele diz: as misericórdias de Deus renovam-se a cada manhã. Quando o sol nasce pela manhã, a fidelidade de Deus traz para mim e para você esperança, traz força. Aquele dia é um dia de novas oportunidades. É um dia em que as coisas podem mudar, que tudo pode acontecer diferente. É um dia de novos começos. Infelizmente, a nossa tendência na hora das aflições, do desespero, é correr para muitas pessoas, buscar auxílio em muitas coisas e nos esquecemos de olhar para o Senhor. Também para renovar a esperança, nós precisamos reafirmar a nossa fé na bondade de Deus. Vamos ler essa frase? Deus é bom. Você pode dizer isso? Deus é bom o tempo todo. Você pode estar passando por problemas, mas Deus não deixou de ser bom. Você pode estar em dificuldade, mas Deus não deixou de ser bom. Lamentações 3:25, o Senhor é bom para aqueles que nele confiam. Salmo 34:8, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Eu creio que Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Paulo, o apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo, na sua carta, em 2 Timóteo 1:12, ele fala assim, não se envergonhe de dar testemunho a favor do nosso Senhor, nem se envergonhe de mim que estou na cadeia. Estava no poço, na cadeia, porque eu sou servo dele.
Deus me escolheu e é por isso que eu estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonhem, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Paulo sabia quem era o seu Deus. Ele sabia que Deus era bom. Ele não estava vivendo aqui um mar de rosas. A vida não lhe era fácil. Mas no seu momento de lama, de poço, havia convicção que lhe dava esperança. Eu sei em quem tenho crido. Eu conheço esse Deus. Eu sei dos seus atributos, das suas qualidades. O amor de Deus, ele é infinitamente maior do que os problemas que você tem vivido. O Senhor é bom, como diz a sua palavra, para aqueles que nele confiam, para a alma que o busque. Busque o Senhor em primeiro lugar. Entrega o seu caminho ao Senhor. Reafirme a sua fé em Deus. E aprenda a dizer como Paulo: eu estou certo que Ele é poderoso. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Naum 7. O Senhor é bom. Ele serve de fortaleza no dia da angústia. E Ele conhece os que confiam nele. Esse é o nosso Deus. O Senhor é bom. Ele serve de fortaleza no dia da angústia e Ele conhece os que nele confiam. E terceiro, nós precisamos reconhecer que não estamos só. Diga para quem está do seu lado: você não está só. Você não está só. Deus levanta intercessores por nós. Você crê nisso, meu irmão? Deus levanta. Quando Jeremias estava lá no fundo do poço, atolado na lama, Deus levantou Ebed-Meleque, um eunuco etíope, para ir à presença do rei e interceder por ele. E aquele homem vai, o rei assentado à porta de Benjamim, um dos portões da cidade, onde ali muitos assuntos legais eram tratados, e o rei, aquele homem chega diante do rei e fala com o rei, clama por Jeremias. Jeremias já está velho, ele não vai aguentar muito tempo, ele não vai suportar ficar no poço. Permita-me, ó rei, ajudá-lo. Permita-me tirá-lo do poço. Ebed-Meleque, ele tinha acesso ao rei. E quando ele soube daquela situação difícil que Jeremias estava vivendo, ele foi à presença do rei. Nós temos acesso à presença do nosso rei. E quando nós sabemos que os nossos irmãos estão passando por momentos de dificuldades, estão atolados na lama, é nosso dever como servos de Deus ir diante do Rei dos Reis e clamar pela vida deles. Senhor, ouve o meu clamor. Senhor, permita-me ajudá-lo. Você não está só. Deus levanta Ebed-Meleques para interceder por você. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Deus levanta pessoas para interceder por nós. Pessoas que clamam, que pedem sua libertação, sua cura, seu livramento, socorro. Pessoas que clamam diante de Deus para que Ele interfira na sua vida. Eu não sei se você já teve essa sensação de estar passando por uma dificuldade, de estar no poço, né? Às vezes no poço interior, às vezes numa situação mesmo sendo vivida, mas você se sentir fortalecido, você sentir que aquilo que vem sobre a sua vida é algo sobrenatural, é algo que não é de você mesmo. São frutos, esses momentos, são frutos da oração que nós elevamos a Deus e que as pessoas que estão ao nosso redor fazem pelas nossas vidas, não é? São as intercessões dos Ebed-Meleques que estão ao nosso redor. Então não se esqueça de agradecer quando Deus levantar um Ebed-Meleque para ir até você, para ajudar você, para interceder e clamar a Deus pela sua vida. Deus levantou Abraão para interceder por Ló. Levantou Moisés para interceder pelo povo. Ah, Senhor, se o Senhor não for, não retire a tua presença. Porque se o Senhor não for nesse caminho,
nós não podemos ir. Senhor, tem misericórdia desse povo. Nos livros em que Moisés escreveu, quantas vezes nós vimos Moisés diante de Deus, clamando e intercedendo por aquele povo. Então nós temos que saber que Deus levanta pessoas como intercessores. Olha o carinho desse homem, né? O que Deus fez na vida de Jeremias. Deus providenciou aquele homem para preparar panos. Olha o cuidado, o amor que ele teve. Ele preparou panos velhos, porque ele sabia da idade de Jeremias. Talvez Jeremias estivesse magro, já, né, meio debilitado. Ele sabia que se fossem só cordas debaixo dos seus braços, o ato de puxar poderia machucar Jeremias. Mas aquele homem tem todo cuidado, todo carinho, e há momentos que nós precisamos agir assim com os nossos irmãos. Isso não é frescura, isso é zelo, isso é carinho, isso é amor. Aquele irmão está precisando de ser retirado do poço com cordas, com panos, com trapos em voltas daquelas cordas. Ele está precisando de uma palavra, de um gesto de carinho e um gesto de amor. Então, quando você vir alguém no fundo do poço, ou em dificuldade, sendo tratado rudemente, alcance essa pessoa com o amor de Deus. Aquela pessoa pode ter a oportunidade de conhecer Deus e o amor de Deus através da sua vida. E talvez seja você o único que possa fazê-lo. Às vezes as pessoas vêm até nós, chegam até nós, contam determinados problemas, pedem determinada ajuda. E às vezes, meus irmãos, não nos custa nada. Às vezes é apenas uma palavra. Às vezes é procurar alguém que é um amigo nosso. Às vezes é dobrar o joelho em oração. Às vezes é enfiar um pouco a mão no bolso e ajudar aquele irmão. Às vezes pouco vai nos custar. Então nós não podemos fechar os olhos a essa situação. Que Deus te abençoe nessa noite. Que se você está no fundo do poço, Deus possa providenciar pessoas para estar orando, intercedendo pela sua vida. Que você reconheça que Deus quer renovar a sua esperança, que Deus quer renovar as suas forças, que na hora dos problemas você se lembre, Deus é bom o tempo todo. Eu sei em quem tenho crido, eu conheço o meu Deus. Deus dá ordem a seus anjos a meu respeito. Deus não me deixa só. Ele não me desampara. A mensagem de Jeremias é uma mensagem de renovação, de esperança. Nós precisamos nos agarrar a esse Deus e depender cada vez mais da sua graça. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Feche seus olhos, fale com o Senhor agora. Deus, nós queremos louvar o teu nome. Porque, Senhor, nós sabemos que o teu amor, ele não muda. O teu amor é eterno para com as nossas vidas. A cada manhã, a tua fidelidade, a tua misericórdia se renova. Senhor, há regozijo, a alegria que vem da parte de Deus. A paz que vem do alto. A provisão que vem do alto. Há recursos, a segurança que vem do nosso Deus. Senhor, e nós confiamos no Senhor e fazemos menção do nome do Senhor. Levanta, Deus, cerca-nos de gente que ama a Deus, cerca-nos de gente que tem prazer em nos abençoar e torna cada um de nós abençoadores em nome de Jesus. Que nós possamos estar com as nossas mãos estendidas, com o nosso coração aberto, com os nossos olhos espirituais desnudos para contemplar aquilo que podemos fazer para ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Nós nos lembramos, ó Deus, que o Senhor é aquele que traz livramento, que traz socorro. E pedimos que nessa noite a nossa esperança seja renovada em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida.